Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre os ciclos reprodutivos, né? Então aqui no ciclo reprodutivo feminino, né, ele é focado, como vocês estão vendo aqui, ó, no crescimento e na diferenciação, essa explicação, né? Focado no crescimento e na diferenciação do óvulo primário, né? Através do que? Da proliferação das células foliculares e da formação do antro, né? Da teca, de várias estruturas aqui do folículo de Graafi, a ovulação e a formação de uma glândula endócrina, né, transitória, que é o corpo lúteo. Né, e depois o fim dele, que termina no corpo de Albicans, que é uma cicatriz que fica no ovário. Né? Como esses processos se dá? Né? Aqui a zona pelusta e as tecas foliculares são partes do folículo de Graafi, mas não dá para ver eles aqui nessa imagem. A gente vai ver isso na histologia, essas estruturas. Aqui, é importante você entender o seguinte, quem dá o start é o hipotálamo, mas o hipotálamo responde a um sinal lá das células do tecido adiposo, porque são as células do tecido adiposo que produzem um hormônio que se chama leptina, que é o hormônio relacionado, entre outras funções, à saciedade. E ele está associado também à quantidade de gordura, quantidade de adiposta. Por isso, as meninas que têm maior quantidade de tecido adiposo têm uma probabilidade maior de ter a menarca antes, né? Enfim, essa leptina, produzida lá nas células do tecido adiposo, é que vai no cérebro e dá o start para a menarca, para o início do ciclo reprodutivo. Mas ele vai participar aqui somente nesse início. Em seguida, quando deu o start, começa o ciclo reprodutivo, o hipotálamo, né, manda o fator liberador, né, de gonadotrofina, o LHRH ou GnRH, né, para a hipófise, né, para a adenohipófise. E na adenohipófise, as células vão produzir primeiro o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, como o próprio nome diz, ele estimula o desenvolvimento do folículo, é folículo estimulante. E o folículo, conforme começa a se desenvolver, também produz o que? Estrógeno. E esse estrógeno, além dele ter o papel dele, né, de estimular a síntese proteica, de estimular a mitose, né, de estimular o desenvolvimento do endométrio, ele também vai voltar, tanto na hipófise quanto no hipotálamo, provocando um estímulo à produção do FSH. Né? Esse é um evento chamado de retroalimentação positiva, ou feedback positivo. De forma que, quanto mais estrógeno é produzido, mais FSH é produzido, formando um ciclo positivo, né? Um ciclo de retroalimentação positiva. E o que vai acontecendo como consequência? Vai aumentando o tamanho do endométrio, porque vai tendo mais estrógeno, e vai aumentando o tamanho do folículo, porque vai tendo mais FSH. Até chegar ao ponto que o LH começa a subir e o pico de LH antecede a ovulação. E esse hormônio luteinizante, né, que provoca a ovulação, ele é que vai manter o corpo lúteo, estimulando o corpo lúteo a produzir progesterona e estrógeno. Só que aqui, a progesterona e o estrógeno vão fazer um feedback negativo com a hipófise e hipotálamo. Ao contrário do estrógeno com o FSH, a estrógeno e progesterona aqui, em relação ao LH, ele faz feedback negativo. Né? Então, o que vai acontecer? Né? A progesterona e estrógeno, ele provoca lá o desenvolvimento do endométrio, o endométrio fica... Aqui ele aumenta mais a fase secretória, né? Enquanto que aqui a fase proliferativa está mais associada com multiplicação de célula, aqui a fase mais secretória. Ele meio que incha, né? Aumenta a quantidade de líquido entre as células, né? É toda uma preparação do endométrio para receber o feto, né? E esse estrógeno e progesterona vão fazer feedback negativo com o LH, né? E vai diminuir a secreção, né? Vai controlar então a secreção de LH e depois o corpo lúteo vai regredir, né, e formar o corpo de Albicans, né? Porque o estrógeno e a progesterona vai inibir muito o LH, então não tendo LH, o corpo lúteo não se mantém e forma o corpo de Albicans. Dessa forma que se faz os anticoncepcionais, né? Que se fazem os anticoncepcionais, utilizando estrógeno e progesterona. E em doses, né, hoje bem mais controladas, né, para impedir a secreção, né, de gonadotrofinas, de FSH e LH. Então, se você der estrógeno e progesterona, ele vai fazer feedback negativo na hipófise e no hipotálamo, tanto para a liberação de LH quanto para a liberação de FSH. Como esses dois hormônios aqui em conjunto vão fazer esse feedback negativo, não tem o início do desenvolvimento de outro folículo, né? Então, não tem o risco de ovulação nem de gravidez, certo? E aqui uma última coisa a falar desse ciclo reprodutivo, que além do desenvolvimento, né, das células foliculares, né, do corpo lúteo, que a gente vai ver na histologia, e dos hormônios,
e da parede do endométrio, você divide, né, são aqui as divisões dessa fase do ciclo menstrual, né? Então você tem o início aqui, que é, né, os primeiros 5 dias aqui, que ainda está dentro da fase menstrual. Depois você tem a fase proliferativa e a fase lútea. A fase proliferativa é controlada pelo estrógeno. Por que proliferativa? Porque o estrógeno estimula a mitose. E aqui a fase lútea, por quê? Porque o estrógeno, a progesterona e o estrógeno são mais atividade secretora, aumento de volume do que aumento de célula, né? Você tem menos atividade proliferativa aqui. E depois, quando cessa o estrógeno e a progesterona, você tem a fase isquêmica e a menstruação, né? E tem mais uma coisa interessante que o estrógeno faz aqui, estrógeno e a progesterona. O estrógeno e a progesterona, principalmente o estrógeno, tem muito efeito em regiões do cérebro, modificando a capacidade dos neurônios de formar arborização dendrítica, principalmente em regiões da amígdala, onde você tem controle de memória, emoção, né? Então, quando você tem essa fase isquêmica, que os estrógeno e progesterona estão muito baixos, né, você tem uma redução dessas árvores dendríticas. E as árvores dendríticas estão associadas com as capacidades nossas desenvolvidas, né, com a nossa capacidade de processamento de informação. O cérebro, o neurônio, ele não regenera, não sofre mitose, né, mas ele faz o quê? Ele aumenta a arborização dendrítica, ele aumenta ou diminui o número de contatos entre eles, né, aumentando ou diminuindo a capacidade de resposta, a capacidade de processamento de informação. E o estrógeno modula isso muito drasticamente na mulher. Nas fêmeas, né? Não só na mulher, como todas as fêmeas, né? De todas as espécies. Esse estrógeno, nesse período aqui isquêmico, né? Onde ele está muito baixo, né? Ele reduz muito a atividade, né? De sinapse, né? Diminuindo a arborização dendrítica, o contato entre os dendritos e os axônios, diminuindo a capacidade de processamento na amígdala. Daí se associa essa capacidade do estrógeno à chamada TPM, tensão pré-menstrual. Então, a TPM, ou tensão pré-menstrual, é uma alteração fisiológica no cérebro da mulher. Aqui é só para mostrar os hormônios que eu estava falando, ó. O pico de LH, ele precede essa ovulação aqui, ou seja, o estrógeno vai aumentando, o FSH vai aumentando, e o LH também começa a aumentar mais para o final aqui, ó. Quando ele tem um pico antes da ovulação. E é esse pico que a gente chama de pico pré-ovulatório. Esse pico tem que ter ovulação. Se você bloquear esse pico, você bloqueia a ovulação, né? E a segunda fase aqui, você ainda tem estrógeno em quantidade menor, mas quantidade maior de progesterona, né? E o estrógeno e a progesterona, eles inibem o FSH e o LH. Como o FSH e o LH está baixo aqui, tá vendo? O estrógeno sozinho, ele faz feedback positivo com o FSH e com o LH mais no final do ciclo, mais pro meio do ciclo, né? Já aqui, ó, estrógeno com progesterona combinado, vão fazer o quê? Feedback negativo, né? Inibindo, então, a liberação das gonadotropinas, né? Do FSH e do LH, do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante. Aqui é para mostrar, né, esse processo no ovário, né? Você tem aqui o folículo primário, né? O primordial, o primário já tem a primeira camada de células foliculares, e ele vai se desenvolvendo em folículo secundário, antral, pré-ovulatório, aí tem a ovulação, né? Depois que tem a ovulação, o corpo lúteo se torna uma glândula endócrina para produzir estrógeno e progesterona, como a gente já viu. Ele mantém-se por um tempo, mas depois ele regride. Por quê? Porque o estrógeno e a progesterona vão fazer feedback negativo com as gonadotrofinas. E como ele é mantido pelas gonadotrofinas, ele vai entrar em atrofia. Aqui é para mostrar o processo de ovulação, né? O folículo antral, né? Ele vai emitir, né? Vai ovular, né? Liberando o óvulo, né? Para as trompas, né? Para infundir, para as trompas, né? Para as fímbrias, né? Perdão, as fímbrias aqui, ó, das trompas. E aqui a trompa, através de movimento peristáltico, né? Movimento de contração de musculatura lisa, controlado pela ocitocina, vai provocar o deslocamento desse oócito, né? Até a ampola, onde vai acontecer ou não, né? A fecundação. Aqui é mais detalhes da mesma história, né? Você tem aqui o folículo, a ovulação, aí esse óvulo ele é deslocado até a ampola, onde vai acontecer a fertilização. Se fertilizar, né, o embrião então é levado até o útero para ter a anidação.
Nessa imagem, a mesma coisa, né? Você tem aqui a fecundação aqui na ampola, mostrando, representando aqui a fecundação na ampola e o embrião sendo levado para a parede do útero, onde ele vai sofrer o processo de nidação, né? E aí ele está mostrando, né, as duas partes importantes, mais relevantes aqui desse processo, que é a fecundação aqui na ampola da tuba uterina e a nidação na parede do útero, né? Aqui nessa representação é a mesma coisa, né? Você tem a representação do folículo primário, secundário e maduro, né? E aqui ainda não tem o primordial, mas não tem problema. A gente sabe que tem o primordial, o primário, o secundário, o maduro. A gente vai ver isso claramente na histologia, na aula prática. Aí depois que você desenvolve o folículo, tem a ovulação, o folículo antral, né? Ele ovula e o óvulo é transportado, né, das fímbrias até a ampola, onde ele é fecundado, né, e levado para a nidação no endométrio do útero. Aqui é sobre o ciclo menstrual, né? Você tem o pré-menstrual, o menstrual e o pós-menstrual. E o que você tem de alteração? O quê? A parede do endométrio olhando para o útero, né? Você tem a parede do endométrio na ovulação, você tem a parede bem desenvolvida, né? Porque ele está com estrógeno e progesterona. E depois, quando o estrógeno e a progesterona baixam, né, o endométrio ele é perdido, né, a camada funcional dele é perdida e vem a menstruação, né? Então o endométrio descama, vamos assim dizer, né? E daqui no pós-menstrual, né, onde começa de novo o desenvolvimento do endométrio. A ovulação e a anovulação. Ou seja, quando o folículo não consegue desenvolver o suficiente para ovular. Isso sabe-se que é por problemas na secreção de gonadotrofinas, né? As gonadotrofinas não são secretadas, não tem o feedback positivo correto, então o FSH não consegue fazer o desenvolvimento do folículo. E aí forma-se, como ele não forma o corpo lúteo, né? Ele entra em atresia e forma esses cistos aqui. Aí vira um ovário policístico, porque tem vários desses cistos, né? Que são aglomerados de células, né, que não deram, que foi o que sobrou, né, do folículo que não se desenvolveu, né? Então toda vez que começa, vai formando um cisto, em vez de fazer como nesse aqui, que ovula, forma um corpo lúteo e depois um corpo de albicans, né, que é uma cicatriz que fica lá na parede do ovário. Aqui não, como ele não ovulou, por problema na gonadotrofina, forma o cisto, aí tem um ovário policístico. Aqui existe uma síndrome Melchentner, que está associada com dor na ovulação. Mas isso não quem tem esse problema, né? Nesse processo de ovulação está associado com o processo de dor, de cólica, né? Mas chama-se síndrome porque é uma característica de somente algumas mulheres. Aqui o masculino, né? O aparelho reprodutor masculino. Então a gente tem o testículo, onde o espermatozoide é produzido, onde tem a gametogênese, o epidídimo, onde ele precisa sofrer um processo de amadurecimento, embora fisicamente já esteja aparentemente completo, né? Mas ele precisa amadurecer para poder ter capacidade de fecundar. E aí depois ele vai pelo conductos deferente, né? O canal deferente, junta aqui com a vesícula seminal, né? E com a uretra, na porção prostática da uretra, e sai pelo pênis. Então esse é o caminho do espermatozoide. Na aula prática a gente vai ver também aqui, né, como funciona e qual a estrutura, tanto no testículo aqui, dos túbulos seminíferos do testículo, onde o espermatozoide é produzido, como no epidídimo. Aqui está mostrando quando você faz a vasectomia, né, você fecha com um nozinho aqui, com um ponto, fecha aqui também, dá um nó, né, e prende, depois você corta aqui, aí fica desse jeito, que assim o espermatozoide não passa, né, e você tem esse processo aí de esterilização, né? E sobre a viabilidade, olha, os oócitos, eles são fertilizados até 12 horas. O espermatozoide, em tese, até 24 horas. Mas isso aqui são estimativas, né? Podendo variar, né? E nós sabemos que todos eles podem ser congelados por muitos anos, tanto para reprodução quanto para pesquisa. E é isso aí, pessoal.